Glória a Deus. Boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus. Boa tarde ou bom dia, quem sabe. Não sei quando você vai ver esse vídeo. Aleluia. Mas eu trago aqui uma palavra para vocês que o Senhor nos mostrou. Aleluia. E também um recado de Deus, um aviso, enfim. O Senhor nos mostrou, meus irmãos. O Senhor me mostrou. Aleluia. Que este mês de outubro, novembro, dezembro, janeiro, serão meses muito quentes. Vai vir muito calor por aí. Vai ter estados aí, irmãos, que vai chegar a 50 graus. O calor vai ser muito grande. Louvado seja Deus. E o Senhor me mostrou que vai haver muitas chuvas em alguns estados. E eu via, na visão que o Senhor me mostrou, eu via que chovendo pedras, granizo, mas não era granizo pequenininho, não, assim, pedrinhas. Era pedras grandes. E aquelas pedras de granizo era capaz de quebrar vidros de carros, vidros de janelas. Tamanha é as pedras e o impacto que essas pedras vai cair vai causar muito dano. Louvado seja Deus, eu vi claramente. Irmãos, eu vi um bueiro, sabe o bueiro? Eu vi o bueiro. Era tanta pedra de granizo naquele bueiro, que não dava conta de sugar tudo aquilo. O bueiro não dava conta de sugar aquelas pedras. E era aquele amontoeira de pedra, eu via. Louvado seja Deus, e o Senhor falou comigo que vai haver muita tempestade, vai ter muita tempestade em alguns estados. As tempestades vão arrancar árvores pela raiz. Vão arrancar árvores pela raiz. E o vento é tão forte, mas tão forte, que vai jogar para longe. Então, como aqui nós falamos com muitas pessoas de vários estados, esses estados quentes, né? Aqui em São Paulo também vai estar quente demais. Então o Senhor me mostrava e eu senti, e eu falei, Senhor, é para mim falar, é para mim passar ou não, Senhor? Eu estava orando agora há pouco, estava de joelho agora há pouco orando, e o Senhor tocou no meu coração para falar. E o Senhor me deu uma palavra. Olha só, quando eu estava orando, eu pedi a Deus uma palavra. E o Senhor me deu Isaías 25. Olha o que diz Isaías 25, irmãos. Temos que estar preparado. Porque é como se a natureza estivesse revoltada. É como se a natureza tivesse assim, furiosa, né? Olha o que diz Isaías 25. O Senhor, ó Senhor, Tu és o meu Deus, exaltar-te-ei e louvarei o Teu nome, porque fizestes maravilhas fizestes maravilhas, e os Teus conselhos antigos são verdade e firmeza. Porque as cidades fizeste um montão de pedras. Irmãos, diante de Deus, eu não escolhi essa palavra. Eu estava orando e eu falei, Senhor, me dá uma palavra, Senhor. Me dá uma palavra que confirme o que o Senhor me mostrou. Olha isso. Porque da cidade fizeste um montão de pedras, da cidade forte uma ruína, e do passo dos estranhos que não seja mais cidade, e jamais se tornem a edificar. Pelo que te glorificará um povo poderoso, e a cidade das nações formidáveis te temerá.
porque fostes a fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado na sua angústia, refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor, porque o sopro dos opressores é como a tempestade contra o muro. Irmãos, eu fiquei impactada com essa palavra quando o Senhor me deu. Eu abri a Bíblia assim, sem escolher nada. E o Senhor me dá essa confirmação através da palavra. Versículo 5, é Isaías 25, vou ler o versículo 5. Como o calor em lugar seco, tu abaterás o impeto dos estranhos, como se abranda o calor pela sua sombra da espessa nuvem. Assim o cântico dos tiranos será humilhado. Né, aquelas cidades, né, aquelas coisas formidáveis, né, aquelas construções, aquelas coisas bonitas, cheias de vidro, cheia disso, cheia daquilo, vão cair por terra, vão ser humilhados. E o Senhor dos Exércitos dará neste monte a todos os povos uma festa de animais gordos, uma festa com vinhos puros, com tutanos gordo e com vinhos puros, bem purificado. Destruirá neste momento as máscaras dos rostos com que todos os povos andam cobertos e o véu com que todas as nações se escondem. Só até aqui. Então aqui o Senhor está falando, aleluia, que diante do que Ele nos revelou, que Ele nos mostrou, o seu povo Ele vai guardar. A sua igreja, os fiéis, os sinceros, Ele vai livrar. O versículo 4. Porque foste a fortaleza do pobre, a fortaleza do necessitado, na sua angústia, refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor, porque o sopro dos opressores é como a tempestade contra um muro, ou seja, vai vir algo forte por aí. Mas o povo de Deus não vai sofrer dano, não serão atingidos, não serão destruídos. Irmãos, olha, gente, foi forte o que eu vi. Foi muito forte o que eu vi. Eu via ruas, os bueiros assim, entupidos. Porque quando chove muito forte, aquelas tempestades com raios, trovões, aquelas tempestades. Então, dependendo da cidade, onde não tem muita limpeza, onde os bueiros enchem muito rápido por conta do lixo que a água arrasta. Irmãos, eu via muita inundação. Muita. Eu via muita água e aquela água suja, suja, suja. Eu falei, meu Deus, sangue do Cordeiro, meu Pai. Então, e o Senhor falou para mim que é a partir do mês de outubro, os próximos meses. Outubro, novembro, dezembro, janeiro e assim por diante. Vai vir muita tempestade de ventos assim, de arrancar árvores enormes pela raiz e transportar para o outro lado. Irmãos, esse é um sinal muito forte. Vai ser um sinal muito forte que Deus vai dar na terra, porque é como se a ira de Deus descesse e viesse através das tempestade. Eu via, irmãos, me lembro agora que eu via como se eu vi um telhado assim, o vento arrancava aquele telhado inteirinho, inteiro. Pegou assim da ponta, assim, ó, e arrancava assim, ó, e lançava para longe. Eu vi o vento lançando aquele telhado para longe, mas para longe mesmo. Tamanha era a força do vento. E eu vi claramente esta visão. E o Senhor mandou que eu avisasse.
Louvado seja Deus. Pessoas que moram em lugares baixos, em lugares que é propenso a ter enchente, a ter. Olha, irmãos, é uma coisa assim que é como se eu nunca tivesse visto um negócio desse, porque eu já vi tempestade, eu já vi vento forte, já presenciei muitas coisas assim, mas o pouco que Deus me mostrou, irmãos, Ele me mostrou só um pouquinho. Pode acontecer coisa muito, muito pior que isso, pelo que eu vi na visão. Eu vi aquelas pedras, irmão, mas descia, não era água, era pedra. Descia pedra do céu. E não era pedras pequenininhas, assim, pequenininhas, não. Era pedras grandes, capaz de quebrar os vidros de um carro. Então, o Senhor nos mostrou e o Senhor hoje confirmou dentro dessa palavra. Porque essa visão não saía de dentro de mim. Já faz alguns dias que eu tive essa revelação e ela ficou dentro de mim. Eu perguntei, Senhor, mas é para me falar, é para me falar, é para me falar? Então eu dobrei o joelho e fui orar. E o Senhor confirmou aqui. Está falando aqui, está falando de vento, tempestade, muro, calor. Leia de novo. Leia de novo. Eu li até o versículo 7. Amém? Louvado seja Deus. Então eu passo aqui só para deixar esse recado. Né? Eu tenho família que mora no Piauí, né? Lá quando tu chove é só misericórdia de Deus, né? Então, há vários estados, né? Tenho família na Bahia também, no Mato Grosso, enfim, em alguns lugares, estados fora, né? Minha família é muito grande. Então, é preocupante, né, irmãos? É preocupante. Então, aí está o recado da palavra de Deus, o recado que o Senhor nos mostrou para que a gente venha orar, né? Pedir livramento, pedir o escape para Deus. A palavra está falando que o Senhor, Ele é fortaleza, Ele é socorro aqui contra a tempestade para os pobres e os necessitados. Aqui Deus está revelando na palavra que vai vir algo muito forte, mas que também Ele dará livramento para o seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Deus abençoe vocês, que vocês tenham uma boa noite, um bom dia, um bom descanso. Louvado seja Deus, porque Deus, Ele é a nossa fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Eu quero aproveitar a oportunidade, irmãos, falando em angústia, eu lembrei que hoje uma irmã me pediu oração, porque ela tá aqui no canal. O nome dela tá lá como Kátia, né? Eu não sei porque as pessoas usam usa a conta do filho, do marido, ou sei lá de quem, mas o nome dela tá como Kátia. Eu pedi para ela deixar o nome da, da família dela. Então, ela pede oração por uma situação muito delicada que ela tá atravessando. Ontem Deus nos deu aquela revelação sobre uma mulher sofrendo demais na mão de um homem, e ela mandou mensagem para mim, né? Ela mandou mensagem para mim no Instagram, falando que essa mulher é a filha dela tá sofrendo demais na mão de um homem, né? E a filha dela tem medo desse homem, tem medo do que ele pode fazer. Ele, pelo que ela disse, ela mandou um texto assim enorme. Pelo que ela disse, ele parece um psicopata. O cara é um psicopata, né? A filha dela tem medo de denunciar ele e depois ele querer se vingar dela, né? Ela tem muito medo dele. Então ela disse na mensagem, essa irmã, ela disse que a família inteira está sofrendo com isso, porque ele judia dela, enfim. É uma situação. Ela disse assim: irmã, a minha filha está vivendo um verdadeiro cativeiro e eu estou sofrendo muito porque eu não suporto ver a minha filha sofrendo dessa maneira na mão de um homem. Às vezes Deus dá-nos revelações, irmãos, que às vezes a gente fala assim: meu Deus, será que é tudo isso?
E quando você vai ver, eu fui ler os comentários das irmãs. Ontem à noite estava lendo o comentário das irmãs. E esse comentário dessa irmã eu vi hoje. Quantas irmãs deixaram comentários sofrendo na mão de homem, sofrendo na mão de um psicopata, de um sociopata. Inclusive tem uma irmã aí que falou assim, irmã, este homem é que a senhora revelou, Deus usou a senhora para falar, é meu marido e já está acontecendo. Ele já está no leito, a irmã deixou o comentário, ele já está no leito e ele está secando. E os médicos não acham o que ele tem. Né? Porque Deus me mostrava na revelação, Deus colocando um homem no leito e este homem ele definhando. Irmãos, é muito forte isso, né? É muito forte. O sangue do Cordeiro tem poder, misericórdia. Jesus de Nazaré. Então, orem por essa irmã por nome de Kátia. A filha dela, eu pedi para ela deixar o nome desse homem e o nome da filha, né? Mas ela, até agora, ela não deixou. Mas eu já estou aproveitando a oportunidade para pedir oração para vocês, guerreiras. As mulheres de Deus que estão aqui, os homens de Deus que estão aqui, ore por essa irmã que chama Kátia, que está com a filha nessa situação, né? E eles não sabem como agir nessa situação, porque o cara é extremamente violento, ameaçador, né? Uma pessoa, pelo que ela diz, perigosa. Né? Então, vamos orar por ela, amém, meus irmãos? Deus abençoe todos vocês no nome de Jesus e vamos orar por todas as irmãs também que estão passando por essa situação. Não é igual a dessa irmã, mas é semelhante, né? Vamos orar por todos no nome de Jesus. Deus abençoe, que a graça e a paz de Jesus esteja com todos.